Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 26, o objeto de conhecimento lentes corretivas, detalhamento do objeto, doenças oriundas da formação ocular, miopia, astigmatismo e hipermetropia no contexto escolar, fenômeno da refração e as correções de doenças oculares pela utilização de lentes. Então, vamos começar? Então, eu trago para vocês uma aula diferentona, né? Falando um pouquinho sobre a visão, mas também sobre alguns problemas que podem afetar a nossa visão. As doenças oculares dentro do contexto escolar, para que vocês entendam a relação dessa doença com a convivência na comunidade escolar. São essas doenças aí, a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Então, a gente vai começar aí falando sobre conceito. Antes de tudo, a definição, né, do que são essas doenças. Miopia, hipermetropia e astigmatismo são distúrbios da visão que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. As causas, embora as causas ainda não sejam totalmente esclarecidas, a genética desempenha um papel importante. Isso quer dizer que pode ser um problema genético, problema hereditário, pode ser uma das causas, mas também tem fatores externos. Então, ainda está em pesquisa para determinar exatamente o que causa esses distúrbios da visão. E a importância do estudo, essas condições elas podem impactar o aprendizado e o bem-estar dos alunos. Porque se você utiliza a visão para fazer a leitura, você, de certa forma, vai ser prejudicado na hora de visualizar tanto conteúdo como imagens, que é um órgão sensorial, a visão, bastante utilizado no aprendizado. Mas antes de entender um pouquinho sobre os distúrbios, é necessário que a gente observe e entenda um pouquinho sobre a anatomia dos olhos. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem de perfil, a imagem do olho interno, tá? Representada ao lado, e nós temos aqui uma explicaçãozinha. Observem aí a imagem enquanto eu vou explicando e depois a gente vai fazer um aumento para recapitular cada parte da imagem. Então, o olho interno ele é formado por camadas. Então, a primeira camada ela é chamada de túnica fibrosa. Ela vai ser composta pela esclera, a esclera que é esclerótica, para que fique mais fácil para a gente falar que esse termo, ele tem o mesmo significado, que é o branco dos olhos, É só você observar ao espelho aí o branco dos olhos, você está observando a esclera. E a córnea, que é a parte transparente. Então, a esclera e a córnea, está aqui a esclera, e nós temos a córnea, a esclera, são a parte da túnica fibrosa. A outra camada do olho, utilizando a mesma imagem de perfil, para que vocês entendam aí direitinho, é chamado de túnica vascular, ou também úvea, que inclui a coroide, que está relacionada à nutrição do olho, e o corpo ciliar. Temos aqui essa parte superior e a parte inferior. Então, a junção dessas duas partes forma a túnica vascular. O corpo ciliar, aliás, essa parte toda da túnica vascular, responsável pela produção do humo aquoso. E nós temos também a íris compondo a túnica, que controla a entrada de luz. Está aqui a íris, tá bom? Que é justamente aquela parte colorida dos olhos, da parte mais interna, quando você observa os seus olhos no espelho. E temos a túnica interna, chamada de retina, que contém milhões de fotorreceptores, que são células que recepcionam a luz, são cones para cores e bastonetes para a visão noturna. Elas são divididas e classificadas nesses dois tipos de célula.
Então, o perfil dos olhos, continuando aí, também tem na sua composição, além das túnicas, o que nós chamamos de fluidos oculares. Nós temos o humor aquoso, que está entre a córnea e o cristalino. Está aqui a córnea, né, e está aqui o cristalino. E nutre e regula a pressão interna do olho. Sim, pressão interna, que é vascularizada, né, com pequenos capilares. E o humor vítreo, que preenche todo o espaço entre o cristalino e a retina. O humor vítreo é isso aqui, olha, que é responsável, né, pela forma levemente esférica dos olhos. Olha só que interessante aí a nossa anatomia. E ainda temos, que eu falei para vocês anteriormente, aí os fotorreceptores, né, que são os cones, que são células pequenininhas, né, que permitem a visão em cores, e os bastonetes, né, que eles vão estar presentes aqui nessa parte da retina, tá bom? Formando a anatomia, formando o tecido da retina. Olha só que interessante a nossa anatomia. Então, nesse momento aí, após vocês observarem cada parte do olho, a gente passa agora a olhar com uma visão mais ampla, a mesma imagem que nós vimos anteriormente, para vocês entenderem como é que ocorre a percepção das imagens, ou seja, a fisiologia dos olhos. Vamos voltar aí para a nossa imagem didática, bem bonitinha, né, bem nítida, para que vocês entendam aqui a nossa fisiologia. A luz, ela vai entrar, observe, tudo que você está observando aqui, que está no espectro fora do nosso corpo, que você possui a capacidade de analisar tanto o formato como cores, está relacionado ao reflexo da luz em cima dos objetos. Então, essa luz, ela vai entrar pela córnea, eu vou numerar aqui para vocês a ordem da fisiologia, e passa pela pupila, né? Ela vai passar pela pupila, que é controlada pela íris. Número 2. Né? E o cristalino vai ajustar, o cristalino que está bem aqui, recepcionado aqui nessa imagem, vai ajustar a sua forma e focalizar a imagem na retina, que eu vou numerar aqui como número 4, nessa ordem de percepção de imagem. Os fotorreceptores, que estão presentes aí na anatomia da retina, eles vão ser responsáveis por converter a luz solar, toda a luz que é observada pelo olho, em impulsos elétricos, né? Esses impulsos elétricos, eles vão ser recepcionados pelo nervo óptico, que por fim vai levar essa informação todinha para o cérebro. Então, da forma como está aí, explicitamente numerada, é a ordem do caminho de toda a imagem que você constrói a partir da percepção daquilo que você está vendo com o contraste de luz. E no final, quem vai fazer essa luz, a partir da memória que você tem, de todo o aprendizado que você adquire desde nascer, né, observando os objetos, é o cérebro, né? A visão, na verdade, os olhos, eles vão acabar apenas identificando essa luz, esse contraste, e levando essa informação para o cérebro. O que está enxergando, de fato, aí o seu corpo, a parte do seu corpo que está enxergando as imagens, é o cérebro. Olha só que coisa interessante. Então, depois da gente entender um pouquinho sobre a anatomia, eu passo agora a falar para vocês, de fato, agora sobre os distúrbios relacionados apenas à refração, né, que está relacionada à recepção da luz. Né? Entendam que na fisiologia que a gente viu aí, as partes dos olhos, tem muitos outros problemas, né, que causam distúrbios na visão, mas o que a gente vai ver em específico são esses que eu chamei de miopia, de hipermetropia e astigmatismo. Vamos entender cada um passo a passo. Vamos começar aí pela miopia, né? Uma característica importante da miopia, para quem tem esse problema, é a dificuldade de enxergar objetos distantes
Então, a imagem, ela forma-se antes da retina, devido ao globo ocular mais longo, que a gente vai mostrar já já no esquema didático. Mas observem aí essa imagem do óculos que está aparecendo na sua telinha, é exatamente assim, fora do campo da lente, que você observa uma imagem. Né? A miopia, tu vai ter dificuldade de discernir a imagem mais distante. Ela vai ficar assim um pouco difusa, um pouco confusa, embaçada. E quando você coloca a lente corretiva, que está sendo representada aí pela lente dos óculos, você observa nitidamente essa imagem. É esse campo de visão que um míope tem, né? A pessoa que tem o distúrbio, que tem esse problema. E qual é a relação com a escola, né? Com a comunidade escolar, com a vivência escolar, o impacto desse problema aí para você, tanto o aluno quanto o professor, todos que fazem parte da comunidade? É a dificuldade em ver o quadro negro ou telas, por exemplo, quando você está assistindo uma aula, o que pode levar à fadiga ocular e também muita dor de cabeça. Então, observem bem se ao ler a uma distância do quadro, né, você observa as coisas embaçadas e percebe que começa a doer muito a cabeça. Pode ser que você esteja com alguns sintomas ligados a essa questão do distúrbio chamado de miopia. É à distância, viu? Objetos à distância, observem bem isso. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a miopia, vamos falar sobre a refração, ou o erro da refração. Então, as características da refração, que é justamente a entrada da luz através do globo ocular, né, é a dificuldade de enxergar os objetos à distância, como eu falei para vocês, e estou reforçando agora. Os raios de luz são focados à frente da retina, né, o que causa esse problema. E a correção ela é feita por lentes negativas, chamadas também de lentes côncavas, para desviar a luz e trazer para a retina. Para a gente entender melhor qual é o problema da miopia, nós vamos fazer uma comparação entre um olho normal, né, um olho que não tem problema de miopia, e alguém que tem problema para visualizar objetos à distância. Vamos observar aí essa imagem didática, que eu vou mostrar para vocês aí, mostrando a miopia, né? Então, acima nós temos aqui o olho de perfil com visão normal. Observem que a visão aqui desse objeto, ele vai passar aqui, ele vai passar por toda essa anatomia que a gente aprendeu aqui, né? E vai seguir aqui na parte da retina, onde os receptores vão receber as informações dessa luz, da luz que está entrando aqui pelos olhos, tá? Um olho normal observa dessa forma. Mas quem tem miopia vai receber essa imagem aqui, tá? Essa imagem ela vai passar pelo cristalino, e vai desviar a luz, né, o espectro de luz, e ele vai se formar antes da retina, o que dá o problema desse aspecto da miopia. Olha só que interessante, a imagem vai se formar fora do local onde ela deveria se formar, né? Bem aqui, olha, nesse pontinho que eu estou mostrando para vocês. É esse o problema que acarreta na dificuldade da gente visualizar um objeto à distância, né? A uma longa distância. Esse é o problema da miopia. Então, começa a relacionar miopia, objetos à distância, né? Que a gente tem dificuldade de visualizar, né? Então, agora, respira fundo que a gente vai começar a entender sobre um outro processo de distúrbio. Ele se chama hipermetropia, tá? O que é a hipermetropia? Suas características aí. Característica é a dificuldade em enxergar objetos próximos, ou seja, tu já começa a entender que tu, quando pega um livro ou um caderno para escrever, tu já vai ter dificuldade de identificar o que você está escrevendo, o que você está rascunhando ou desenhando, tá bom?
Então, a imagem forma-se depois da retina devido ao globo ocular mais curto, que a gente vai já mostrar aí na anatomia. Eu vou explicar direitinho isso, mas olha, mais uma vez eu falo para vocês, a imagem forma-se devido à retina, depois da retina, devido ao globo ocular mais curto, tá? A gente vai já explicar direitinho isso aí. E o que tem a ver, qual é a relação desse problema com a comunidade escolar? Qual é o impacto que ele causa, né? O que causa a hipermetropia? Então, é a dificuldade da leitura de livros e de textos muito próximos, né? Você vai fazer a leitura, você não consegue, você tenta aproximar ou distanciar-se até encontrar uma posição mais confortável para você identificar as letras, os números e até pequenos objetos e desenhos, né? E também pode causar um desconforto visual, né? Você vai sentir aquela sensação de estar forçando a vista, né? Não causa também, em alguns casos, uma dor de cabeça, porque você está forçando ali um campo visual que você não consegue mais, que você tem uma leve perda. Essa aí é a hipermetropia. Ela está relacionada com a dificuldade de se observar a uma distância muito pequena. E qual é a relação da refração? Ou seja, o que acontece quando a luz penetra no globo ocular? Vamos entender um pouquinho dessa fisiologia. As características do erro dessa refração. Volto a falar, o erro da refração é justamente o desvio da luz, né, que está sendo refletida no objeto que você está observando. As características são dificuldade de enxergar objetos próximos e é quando o raio de luz, né, são focados atrás da retina. Por que eu estou dando ênfase atrás da retina aí? Porque no problema anterior de miopia, a luz era focada na frente. Aqui não, ela vai ser focada atrás. Olha só como inverte um pouquinho aí esse problema. Correção, né, gente? Correção através de lentes positivas, né? Ou chamadas de lentes convexas, tá bom? Vamos observar essa correção aí. Aliás, esse problema, a hipermetropia, tá fazendo aquela comparação com a imagem de um olho normal. Mais uma vez, nós temos aí o olho, né? Ele vai observar um objeto aqui, né? Esse objeto ele vai passar pela córnea, pela pupila, com a ajuda da íris, vai passar pelo cristalino, e aqui no cristalino é que essa luz ela vai ser direcionada a um ponto específico, que é chamado de ponto focal, onde vai ser formada a imagem na retina, né? Lá vão ter os fotorreceptores para receber toda essa luz. É aqui que ela tem que ser formada. Mais uma vez falando, aqui é um olho normal. O que acontece com as pessoas que têm o distúrbio da hipermetropia? Quando a luz passar pelo cristalino, ela vai sofrer um leve desvio, onde vai se refletir essa imagem atrás da retina. É aqui que vai se formar, aqui é que vai ter a recepção dessa luz para formar o objeto. Ou seja, vai passar, olha, entende-se que passa pelos receptores. Ou seja, eles não estão recebendo adequadamente essa luz para que produza a imagem da forma como deveria produzir. E é por isso que ela fica distorcida. Esse problema acontece quando você observa um objeto ou faz a leitura de algo que está muito próximo da sua visão, do seu corpo, né? Do seu campo de visão. Diferente da miopia, que são coisas que você observa à distância, a hipermetropia já é o inverso. É quando você observa coisas muito próximas que você vai ter esse tipo de problema. Ah, professora, mas eu já observei que tem as duas situações. Calma aí que tem mais informação sobre distúrbios. Mas vamos finalizar aí conhecendo o próximo distúrbio da nossa aula de hoje. Ele se chama astigmatismo. Características do astigmatismo é quando a córnea com curvatura irregular, né, ela se apresenta numa forma ovalada.
não deveria se apresentar nesse formato. Ou seja, a luz ela vai sofrer desvios formando múltiplos pontos focais. Né? Eu mostrei para vocês na anatomia apenas um ponto onde a luz ela passa pelo cristalino e vai seguindo por esse pontinho na retina. Mas com esse problema com esse problema chamado astigmatismo, vai se formar vários pontos, porque o desvio da luz vai chegar a receptores onde não deveria chegar. E aí o aspecto, né, é esse aqui que vocês estão observando. Observe o campo de visão da lente, onde você vê tudo nítido. Mas quando você tira essa lente corretiva, você vê tudo embaçado. Mas, professora, eu vi tudo embaçado de perto, eu vi tudo embaçado de longe e descobri que eu tenho hipermetropia e miopia. Tá? Mas o astigmatismo é tanto para longe quanto para perto, é tudo. Né? Tudo, ele vai embaçar tudo. Pronto, professora, não entendi nada. A gente vai mostrar para você aí exatamente essa fisiologia para você entender por que está acontecendo esse desvio tanto para longe quanto para perto. Né? Qual é o impacto na escola? Então, o impacto na escola, para a comunidade escolar, de um modo geral, inclusive para você, aluno, que está assistindo aí a nossa aula, é a visão distorcida tanto de perto quanto de longe, para quem tem esse problema do astigmatismo, né, esse distúrbio. E vai ter dificuldade em focar em detalhes. Imagina você observando aí uma imagem com pouca resolução, né? A impressora está acabando a tinta e fica tudo embaçado na hora de imprimir, né? Fica aquele borrão. É mais ou menos essa imagem que vai ser formada no cérebro quando você vai visualizar um objeto. Né? Tem esse aspecto. Então, o que está relacionado com o astigmatismo que tem a ver com o reflexo da luz? É o erro de refração, que a gente vai entender agora. Características desse erro de refração é que a curvatura, né, irregular da córnea ou cristalino vai se apresentar em relação ao normal, né? Vai ter uma curvatura diferenciada. A córnea, ela tem um aspecto bicôncavo, que a gente vai mostrar já já na imagem, mas algo relacionado com a anatomia dela vai fazer com que essa curvatura se apresente de forma irregular. Nesse caso aí, os raios de luz, né, de diferentes orientações, eles vão incidir também em pontos diferentes no olho, ao invés de incidir num ponto focal, apenas num ponto. Né? E a correção para esse problema, para quem tem esse distúrbio chamado de astigmatismo, é usar lentes cilíndricas, nesse caso, para compensar a curvatura irregular. Observem, até aqui, o momento que a gente falou de lentes corretivas, elas estão relacionadas a um problema no cristalino. Então, você vai tentar desenvolver uma lente, que é isso que os profissionais, os cientistas fizeram, para tentar burlar esse pequeno problema anatômico do cristalino, na hora que ele desvia a luz, né, que está entrando pelos seus olhos. Olha só como tudo tem a ver com a iluminação. Por que eu falei isso até agora? Porque se você apagar, né, se apagar a luz do seu quarto, né, ou então colocar uma venda nos olhos, você não vai enxergar nada, certo? É porque você está impedindo, né, que o seu campo de visão observe o objeto que está sendo iluminado por algo, né, ou por uma luz fria, artificial, ou pela luz do sol. Então, a nossa visão, ela faz essa recepção daquilo que está sendo refletido pela luz no campo externo. Vamos ver aí a anatomia do astigmatismo. Então, mais uma vez, eu mostro para vocês aí a imagem de um olho normal. Vamos lá observar mais uma vez, né? Nós temos uma imagem sendo formada aqui. A luz que bate nela vai se refletir para cá, né, no seu campo de visão, vai ser capturada aqui pelo seu campo de visão até chegar no cristalino, né? Esse cristalino aqui, que tem o formato esférico regular, ele vai direcionar, né, vai convergir
essa luz para um ponto chamado de ponto focal, que está presente na retina, né? Esse ponto ali vai ter os fotorreceptores, que são aquelas células especiais que vão receber a luz e transformar ela em impulsos elétricos, tá? Mas quem tem astigmatismo, olha só o mingau que deu, né? Olha a mistura que deu. Toda luz que chega até os olhos, ela acaba sendo desviada. Ela não é convergida a um ponto, ela vai para vários pontos. Em vez de vir para o ponto focal, né, essa luz vai para vários pontos da retina, formando um objeto distorcido. Na verdade, é como se formassem vários objetos se sobrepondo, o que dá aquela sensação de você estar com a imagem desfocada, tá? Então, esse é o astigmatismo. Ele vai causar a impressão de que você não enxerga nem de longe e nem de perto, né? Vê tudo embaçado. Olha só que interessante isso aí, né? Nós vimos até aqui esses problemas relacionados à refração, que estão relacionados a um pequeno órgão, né? Que é o cristalino dentro dos olhos. Então, o que é esse fenômeno de refração que eu falei tanto para vocês? Está relacionado com luz. Vamos entender um pouquinho. A definição é: a refração ocorre quando a luz muda de direção ao passar de um meio para outro, né? Como do ar para o cristalino do olho. A córnea e o cristalino, essas estruturas, desviam os raios de luz para focá-los na retina, permitindo a formação de imagens nítidas. Os erros de refração ocorrem quando a córnea e o cristalino não conseguem focalizar a imagem corretamente, e ocorrem esses erros de refração em vários pontos onde não deveria se formar a nossa imagem, né? Olha só que interessante. E quanto ao diagnóstico e tratamento? Eu falei para vocês da correção por lente, vamos entender um pouquinho mais, né? Nós fazemos primeiro exames oftalmológicos. Se você observa que não tem, que está tendo algum problema de visualizar uma imagem, né? Aí o médico, o oftalmologista, que é o especialista, ele vai fazer um exame de acuidade visual, exame de pressão intraocular, de refração de fundo e fundo de olho, para saber se você está enxergando bem ou se está precisando de alguma correção. E aí ele passa os óculos ou lente corretiva, lente de contato, que são prescritos individualmente. Quer dizer, o problema que você tem não é igual ao do seu coleguinha. Então não adianta pegar os óculos dele, porque vai ter problemas diferentes, viu? Pode ser feito também cirurgias corretivas, elas são uma opção em casos específicos. Então não é todo indivíduo que vai passar por isso. Olha só que interessante até aqui, né? Muita informação sobre a visão e os distúrbios relacionados à visão. Mas não para por aí, a gente tem algumas lições para aprender em relação a toda essa informação aí. Então, a primeira situação aí é a conscientização. É importante educar, que é o que a gente está fazendo aqui para vocês, né? Educar, trocar informações sobre esses problemas com alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar sobre a importância da saúde ocular. Primeiro ponto. É importante o apoio, né? As escolas podem colaborar com os profissionais da saúde para identificar e tratar esses distúrbios, porque na maioria das vezes é o professor que identifica o problema no seu aluno na hora que ele está observando alguma coisa no quadro, né? Ele está observando a explicação e começa a espremer assim o olho, aí o professor já acha que ele está com dificuldade, fala para o pai, que recomenda levar no oftalmologista. Isso tem muito a ver, essa questão da preocupação da saúde visual com qualidade de vida, né? Uma visão saudável, ela vai contribuir para o sucesso acadêmico, né? O sucesso escolar e o bem-estar de um modo geral, tanto do estudante. Aí você também pode, você que está nos assistindo aí também pode fazer esses pequenos testes em casa e observar se tem algum problema ou não, né, e procurar o profissional, o oftalmologista, né, o profissional mais próximo para lhe ajudar. Espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima.